Com tantas mudanças e a constante necessidade de adaptação, você já parou para pensar em como as plantas se comportam quando são submetidas a condições desfavoráveis para a sua sobrevivência? As mudanças climáticas, por exemplo, têm colaborado para o aumento da ocorrência de fenômenos como a seca, que pode ocasionar situações de estresse hídrico para as plantas. Nesses casos, como as plantas vão buscar a adaptação e sobrevivência? Essa pergunta também tem encontrado sustentação nas seguintes preocupações mundiais. Tendo em vista o constante aumento populacional, como manter a produtividade de alimentos em cenários em que a agricultura é afetada pela seca? Tendo isso em vista, para buscar alternativas eficazes, cientistas de várias partes do mundo têm voltado a sua atenção para investigar a relação mais complexa que existe entre plantas e solo, mais especificamente, raízes e micro-organismos do solo. Nesse caso, sabemos que as raízes são fundamentais para a busca por água e nutrientes do solo. Além disso, alguns grupos de micro-organismos podem auxiliar na proteção da planta aos ataques de patógenos, contribuindo dessa forma para a resistência dos vegetais. Mas e sobre a seca? Você sabia que alguns micro-organismos podem auxiliar no desenvolvimento e crescimento da planta sob condições de estresse hídrico? E como isso ocorre? Ocorre através do estímulo ao crescimento da raiz, que pode contribuir para a maior exploração do solo e, consequentemente, para a capacidade de aquisição de nutrientes e água. Nesse caso, são importantes práticas que incentivem a decomposição de matéria orgânica das plantas para que esse processo seja auxiliado. E os exudatos das raízes funcionam também como recrutadores de micro-organismos que possuem a capacidade de auxiliar em determinadas funções e necessidades fisiológicas da planta naquele dado momento, sendo esse um dos grandes fatores que vão auxiliar na resistência e sobrevivência das plantas nas situações de estresse hídrico. Imagine uma relação de troca, onde os micro-organismos podem ganhar de 20 a 25% do carbono fotossintético para que realizem as suas funções e atividades metabólicas através de suas conexões com a rizosfera. Ou seja, essa conexão planta-micro-organismos, ela é benéfica tanto para as plantas, que podem adquirir, entre outros fatores e benefícios, mais resistência, e é benéfica também para os micro-organismos, onde eles podem adquirir energia através de carbono para que sejam realizadas as suas funções e atividades. E além disso, algumas outras estratégias podem ser usadas pelas plantas para resistir ao estresse hídrico, e algumas delas são a modificação da plasticidade estrutural e morfológica do sistema radicular. E sob as condições de seca? Como se dá essa associação entre micro-organismos e rizosfera? Nesse caso, a associação entre os micro-organismos e a rizosfera facilita a eficiência da água e a absorção dos nutrientes, o que vai contribuir para um maior rendimento da colheita e maior tolerância à seca. Nesse caso, para entender melhor essa complexa relação existente entre plantas e micro-organismos do solo, se faz necessária também uma compreensão mais assertiva acerca da fisiologia vegetal. Logo, uma das principais e mais conhecidas formas dessas plantas responderem à seca, de acordo com a fisiologia vegetal, é por meio do fechamento de seus estômatos, para evitar a perda de água. E além disso, em seus estudos, cientistas puderam perceber que o ácido abscísico pode aliviar efeitos da seca na sobrevivência e adaptação das plantas. Conhecendo a fisiologia vegetal e sabendo que o ácido abscísico pode aliviar efeitos da seca na sobrevivência da planta,
cientistas passaram a investigar a capacidade de micro-organismos do solo de contribuir para a produção desse ácido. E tendo esse fator em vista, cientistas descobriram que alguns grupos de micro-organismos têm o potencial de auxiliar o crescimento das plantas, auxiliar no processo de adaptação e, consequentemente, auxiliar no processo de melhor rendimento dos cultivos durante a seca.